por favor. Boa tarde a todos que estão aqui hoje e a quem vai assistir esse vídeo depois. Muita gente não consegue participar nesse momento. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que hoje a gente consiga ter mais um momento de elevação e de luz, demandada pelos nossos mestres, que todo mundo consiga estar aqui de coração e de alma. Hoje nós vamos falar sobre a continuação da nossa jornada de despertar espiritual. E o tema é orai e vigiai. Por quê, né? Orar e vigiar é tão importante nesse momento. A gente vem falando muito sobre isso nas outras lives, que às vezes a gente desperta e dorme, desperta e dorme. E acontece com a maioria de nós, não todos nós, porque o despertar é um processo, e nesse processo nós somos conduzidos a vários desafios todos os dias para nos manter na luz. Então, orar e vigiar é muito importante. É essencial, na verdade, né? É difícil despertar, mas é muito fácil dormir de novo. E antes desse nosso encontro, fiz uma meditação. Eles têm pedido para. Faz parte, né, da energia do Reiki, meditar, se centrar em si mesmo, tentar deixar ouvir os barulhos externos no externo, não deixar que esses barulhos nos incomodem, porque tem muitos barulhos todos os dias, mas principalmente cuidar do nosso barulho interno. O barulho externo, ele, por enquanto, né, não sei se sempre, ele existe, só que faz parte da gente não deixar que esse barulho, tanto interno quanto externo, nos tire da nossa missão, do nosso propósito. E aí, nessa meditação, o mestre Lanto pediu para deixar uma mensagem, uma, um exemplo, né, de como é importante orar e vigiar. Ele me disse o seguinte: imagina você construir um muro. Você constrói esse muro e você coloca vários tijolinhos nele, dia após dia. Num momento determinado, esse muro vai estar lá, perfeito, inteirinho. Só que esse muro, ele precisa de cuidados. Então, ele vai ficar intacto por um tempo. Só que com os intempéries, se a gente não cuida desse muro, esse muro vai começar a ruir, ruir, ruir e pode desmoronar. Então, ele pediu para deixar essa mensagem. A gente cuidar desse nosso muro com muito cuidado, porque não é porque a gente construiu um muro forte que ele não está suscetível a interferências externas. Então é isso. Marcinha? Muito bom. Essa é uma excelente imagem, né? E também vou aproveitar e agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vou mostrar aqui todos vocês. Ó, arruma o cabelinho aí, gente, que eu vou mostrar vocês na tela. Oi, gente, abram as câmeras. Tá aí a Thaís, Patrícia de Morcerf, Elizabeth Taira, Maria Luísa, Débora Sanz, Márcia Ribeiro, Fernanda Egutti, Cristina Rio Torto, Vitória, lá da Suíça, Simone de Messias, Miuk, da Suíça também, a Valéria, tudo bem, Valéria, Aninha, Cristina, Elma Queiroga, olá, Elma, prazer, Iris Cordeiro, oi, Iris, tudo bem? Keiko, chegou na hora, hein? Tudo bem? Netinho. Tá ótimo. Sony, Lu Guarino, Sheila Yodegar, a Deb. Então, a Sônia está chegando agora também. Então, a todo mundo que está aqui, nossa gratidão. É um grupo lindo, maravilhoso, que se dispõe no pleno domingo. Aqui em São Paulo está um sol, né? Pleno domingo, todo mundo para de fazer as coisas e vem aqui. Né, Maria Luísa? Vai se preparando para você falar em seguida, tá bom? Eu gostaria de dizer que a missão desse grupo não é só de fazer live, e sim a gente poder compartilhar as nossas experiências, porque não tem coisa melhor, ou o nosso aprendizado, porque muita coisa a gente está aprendendo, assim, ó, enquanto a gente está falando, a gente está aprendendo, né? Muitas mensagens têm vindo nesse grupo
Já estavam vindo antes, mas agora parece que começou a vir cada vez mais aberto, e vocês também vão receber tudo isso. E o grande objetivo, além de compartilhar, é trazer luz, trazer luz. Então, para quem estiver assistindo nesse momento, no momento seguinte, no mundo quântico, não existe tempo, né? Então, pode estar assistindo em 2024, hoje é dia 29 de setembro de 2024, de repente você está assistindo em 2059, imagina, olha só, vocês já pararam para pensar, vocês que estão na sala aqui? Então, não tem tempo, vai ficar aí, é um legado que nós vamos deixando. Então, essa esse foi um entendimento que eu tive não faz muito tempo, que veio também sempre agora através de mensagens canalizadas de mestres de luz, de seres de luz, que o que assim, a hora que você entra pelaquela porta estreita, sabe aquela porta estreita ali, né? Você tem várias portas, mas você escolhe entrar pela porta estreita. E foi permitido que eu visse, quando eu entrei naquela porta estreita. E, gente, eu não vou ficar falando muito, porque eu vou começar a chorar, porque eu estou um pouquinho sensível depois do atendimento de hipnose quântica que eu passei ontem. Eu vi um monte de coisa muito, mas muito forte, muito importante, inclusive, que tem a ver com essa live aqui. Mas naquela porta estreita, o que que foi pedido para mim? Que eu estava olhando assim, ó, eu via um terreno, um chão seco, árido, com pedrinhas. E aí foi falado para mim assim, ó, a sua missão agora é arar essa terra, umedecer, né? Vai ter que jogar uma água aí. E era grande o terreno ali. Colocar as sementes, colocar o adubo, colocar as sementes, cultivar, acompanhar, limpar, para depois a geração futura poder, aí sim, colher. Então, a coleta é algo que vai ficar. Pode ser que eu aproveite um pouquinho da coleta, mas o objetivo não é esse. Então, um dos meus objetivos é esse, e para isso, esse vigiar, né? Bom, vamos lá. Jogou a sementinha e vai crescer. A gente vai ter que vigiar mesmo, porque pode ser que entre a erva daninha, pode ser que tenha aí roedores, aí a gente desenvolve umas cascas de ovo assim, para o pessoal não, as aves, né, que vem assim voando, não pousar em cima, alguma coisa assim. Quando eu falo casca de ovo, gente, não é como armadilha, e sim para afastar um pouquinho os que podem acabar com a plantação. Então, nós ficaremos ali vigiando aquela plantação, colocando água quando precisa, colocando mais adubo, vendo a saúde, até que realmente possa germinar, crescer e muitos anos para frente virar mesmo é, a época da colheita, ou talvez alguns meses para frente, né? Vamos reduzir o tempo. Mas assim, esse vigiar é mais ou menos isso no nosso dia a dia. A gente acorda e precisa ficar vigiando os pensamentos tortos. E orai, gente, aqui, olha, vai virar um jargão meu. Aqui ninguém está falando de religião, mas assim, esse orar, né, é você entrar em conexão com o que é divino. Então, você realmente entra em profunda comunhão e conexão, oração, prece, meditação, a palavra que ficar mais agradável aos seus ouvidos, porque as palavras, elas só são palavras, o importante é o sentimento. E como a Thaís falou, né, é algo, falou para mim, já já ela fala de novo, que essa oração, ela tem que partir do coração, e não como um blá, 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 palavras dito ao vento, né? Porque às vezes a gente vai fazer, sei lá, uma oração, ou, vamos construir o tubo de luz azul do Arcanjo Miguel, que esse grupo faz, né? Hoje, inclusive, é o dia do Arcanjo Miguel, né? Eu estou de azulzinho em homenagem a ele.
Arcanjo Miguel, nossa, tá aqui tudo azul. A caneca azul também? É, tudo azul. É, mas voltando, né, fazer esta conexão com o ser divino, com os seres divinos, o nosso grupo tem sido presenteado, que eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, mas presenteado com mensagens maravilhosas e muito conteúdo. Gente, a gente precisava fazer uma live só para falar dessas mensagens, porque está vindo muita coisa. E as mensagens não vêm para ficar na nossa gaveta ou na nossa pouca memória, né? Então, esse vigiar e orar é na prática, como tudo que eles estão pedindo para a gente que seja na prática. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estudam, estudaram, têm experiência de vida, além de tudo, né? Professora, né, Maria Luísa? Professora, sabe falar. Tem aí, ainda ontem sei que foi lá estudar. Então, fala pra gente, Maria Luísa, como que você entende isso, né? Do vigiar e orar, e esse despertar da consciência, esse monte de coisa que está tudo ao mesmo tempo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Seja bem-vinda. Na, na realidade, boa tarde, pessoal. Na realidade, esse orar e vigiar é constante, né? Às vezes a gente esquece, e aí tu lembra. E ontem, com os estudos que eu faço, eu estou na quarta fase do Kardec. Mas não por mais que eu estude o Kardec, que eu estudo o Espiritismo, eu não sou fechada para algumas coisas, né? Mas no próprio Kardec ele fala com constância, orar e vigiar. Mesmo nas nossas aulas que a gente tem, então a importância disso que a gente tem que ter a todo instante na nossa vida. E ontem era uma coisa mais de praxe para quem fosse trabalhar no centro, né? Mas na minha vida cotidiana e em sala de aula, principalmente, é muito perigoso o que você vai falar e como você vai agir, e como você se comporta, né? E quando você lida com pessoas, assim, mais de uma pessoa, então é muito mais sério. Então a gente tem que cuidar com o que fala, com a postura. E não é fácil porque eu sou meia destrambelhada, né? Eu sei que eu não sou muito séria, tá? Eu sou meia brincalhona demais às vezes, mas é o meu jeito de ser, assim. Mas no meu cotidiano, e mesmo na minha vida privada, eu mudei muito, principalmente a partir do momento que eu fiz a hipnose com a Marcinha sobre a questão do meu eu superior. Eu não sei se eu posso falar isso, Márcia. Sobre isso, eu posso? E eu mudei muito na observação, porque eu estudava e escutava e lia, e sempre li desde hum, da minha época muito jovem, desde 11, 12 anos, já sobre o Tibete, sobre o budismo. Eu não posso me alongar muito, né? Desculpa. Então, eu sempre procurei muito participar de diferentes religiões e ler sobre diferentes filosofias também. O respeito ao outro, o respeito às diferenças são muito importantes que a gente tem que cuidar. Mas esse orar e vigiar, ele ficou muito mais vigilante depois que eu fiz a hipnose e E o meu eu superior mostrou algumas vidas minhas do passado. Algumas eu já sabia, que eu descobri em sonhos, vi minhas mortes, algumas coisas que eu fiz. E não me assusta. E não me assustou quando eu vi duas vezes como eu morri, e como aconteceu, e no meu eu superior. E, e depois disso eu fiquei muito mais vigilante depois da hipnose. E às vezes eu saio de casa e eu disse, meu Deus, quem que me falou antes eu vou para a esquerda ou vou reto? Já não me lembro mais se foi o eu que falou primeiro ou se é. Daí, às vezes eu chego a brigar comigo mesma, sabe? Brigar com o meu eu superior. Já não me lembro mais se você foi quem você me falou primeiro. Mas desde então eu fiquei muito mais vigilante. A partir do momento que
eu discuto com o meu eu superior, converso com ele, discuto, tá? Porque eu digo umas coisas para ele, ele também deve me dizer um monte que eu não escuto, né? Mas eu me tornei mais vigilante e isso fez muita diferença na minha vida. Me tornou um pouquinho mais madura, mas eu continuo ainda meio enlouquiçada, assim. Ah, por isso então que a gente se dá bem. Ai, não sei Ah, se eu falei bem, de tá verdade eu não ótimo, sei, desculpa, tá? tá perfeito. Gratidão, Maria Luísa. Agora nós vamos ouvir um pouco da Márcia Ribeiro. Márcia, fique à vontade. Olá, Marcinha, boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho esse tema bem pertinente porque no meu processo de despertar, ele tem sido uma grande base para mim. Antes também da minha hipnose, que eu brinco, que foi algo meio no forceps e a gente demora para entender, mas ela realmente vira uma chave da gente inconsciente que a gente só orando e vigiando e prestando bastante atenção nos canais que se abrem intuitivos depois disso, é que a gente começa a entender o que foi falado, o que foi mexido, e a gente tem que estar muito aberto para isso e com muita confiança para isso. Então, após a hipnose, eu também tive uma canalização em que, de novo, foi me dito para não racionalizar e tentar ouvir o coração, meditar sobre o coração, né? E eu passei a fazer isso diariamente, através de rituais, já que a minha mente ela é bastante ativa, então eu comecei a criar mecanismos ritualísticos mesmo, que me fizessem entrar nesse processo de oração. E eu tenho aprendido a cada dia, especialmente afinada com a frequência dessa egrégora e de outras de estudo, que a gente precisa realmente começar a ter isso como suporte mesmo para o nosso desenvolvimento, porque sozinho a gente não tem essa percepção. E é muito bom esses depoimentos que a gente faz, porque quando um fala um desafio que está passando, ou alguma coisa que está passando na vida, algo toca a gente em algum ponto mesmo que leve depois dias, e você começa a entrar na frequência mesmo daquela egrégora, entendendo os sentidos das coisas. Então, é muito rico a gente orar no sentido de observar as pessoas, o desenvolvimento das pessoas, os depoimentos, como a Márcia falou, os depoimentos que eles começam a vir no grupo, e aí você escuta uma coisa tão bonita, tão tocante, que aquela pessoa conseguiu chegar e você canaliza tentando entender aquela emoção que ela está passando e aquilo reverbera em você, e quando você vê, você começa a orar diferente, a vigiar diferente, né? Essa mente ativa, eu também tinha um grande desafio em interromper pensamentos negativos, padrões negativos de pensamento, de delegar, né, Márcia, de querer que o outro tem uma resposta para você. A gente tem essa ansiedade, parece que a gente foi meio educado a isso, parece que se não foi primeiro os pais, depois você fica procurando alguém mais velho, depois você fica procurando alguém que pareça que traga pronto o caminho que você tem que fazer. E cada um tem o seu caminho, cada um tem que fazer a sua diferença, tem que deixar o seu legado. Então, quando você começa a entender que o seu caminho, o seu legado é o existir, é estar com alguém, é aprender com a energia daquela pessoa, é você contribuir com esse legado, como a Márcia muito bem disse no início dessa live, né? Que a gente está aqui construindo algo que não sabe nem para quando, nem para quem, nem para onde. Mas é muito bonito a gente fazer parte disso, é muito bonito a gente estar aqui junto, é muito bonito a gente a gente poder usufruir e evoluir junto com vocês. Então, muita gratidão. Acho que orar e vigiar é algo que para mim tem que ser diário, tem que ser a todo instante, tem que ser cada vez mais profundo. E eu tenho praticado isso e só tenho a agradecer, Márcia, a você e a toda essa egrégora linda que a gente tem construído. Obrigado, viu? Eu queria dar meu depoimento para uma coisa assim que me chama muita atenção no orar e vigiar. Eu sempre fui uma pessoa não apegada ao externo, mas dependente do externo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida.
Desde sempre, desde que eu nasci. Então, eu sempre fui aquelas pessoas que queriam entrar nos lugares e sair sem ser percebida. Sempre fui muito tímida, sempre fui muito alta, né? Então, às vezes, quando fazia aquelas filas na escola de por altura, eu era a última, eu era maior que os meninos. Então, eu tive sempre uma questão de timidez muito forte. E nisso, para mim, orar e vigiar, me vem uma interpretação de que os mestres, né, tenho sentido muito isso, da gente olhar mais para o interno e esquecer um pouco do externo, não dar atenção, tanta atenção para o externo. Não que a gente vá ser omisso e agora eu estou no meu mundo e o resto não importa. Não, não. Mas a questão é o que vem filtrar o que vem do externo. O que que é aquilo que realmente nos agrega como ser humano, como ser divino, e o que não agrega. Então, para mim, orar e vigiar está muito pautado nisso, de uma separação do que é bom e o que não é, de comentários, de atitudes, é muito vinculado ao discernimento. Para mim, a palavra é o discernimento. Então, sim, o orai, o Mestre Jesus disse, né? O orai vem do coração. Não adianta repetir uma oração 60 mil vezes no dia se ela não tiver uma intenção genuína. Às vezes, uma oração real tem muito mais energia, muito mais poder do que ficar repetindo alguma coisa que é a mente que está repetindo, né? É só a parte física repetindo. E o vigiar está muito associado a isso, a saber observar, mas saber separar o que é bom e o que não é. Esse trabalho interno que é nosso, que é nossa responsabilidade, que a gente não pode definir quem a gente é pelo que vem do externo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem, é o que a Márcia falou, né? A gente foi criado dessa forma a se encaixar em modelos, em atitudes, a roupa que você tem que usar, você tem que ser assim. Então, esse vigiar, para mim, me vem muito sobre isso, sobre saber discernir o que que é bom e o que que não é para cada um, porque isso também é muito relativo. Às vezes, para uma pessoa, dormir 2 horas por noite está ótimo. Só que você também não pode achar que porque para você está bom aquilo, o outro também é dessa forma, porque não é. São indivíduos diferentes, são almas diferentes, são missões diferentes. Então, o vigiar tem muito isso, da gente não julgar o outro, o que o outro faz, o que o outro é. O nosso trabalho interno já é muito trabalhoso, já é extremamente trabalhoso. A gente sabe, né? A gente vai trabalhando as questões e vai aprendendo outras coisas, e a gente vê que colocar em prática tudo isso demanda muita energia nossa, demanda vontade, intenção, dedicação, disciplina. Então, o que eu gostaria de deixar assim, pela minha experiência, a partir do momento que eu parei de olhar o externo, de me preocupar com o externo, o que a pessoa acha de mim, o que ela deixou de achar, gostou ou não gostou, é importante se for construtivo. Se não for construtivo, o meu vigiar me diz, descarta, não é para você. Uma vez alguém me disse assim, não faça nada na hipnose, na minha primeira hipnose. O seu superior me disse, não faça nada que não deixe o seu coração leve. Se você recebe alguma coisa e aquilo doeu, joga fora. Não é para você. Se você recebeu aquilo e aquilo te preencheu, cada pessoa também sente de uma forma diferente, né? Aquilo é para você. Então, descartar aquilo que não é legal e guardar no nosso coração aquilo que é. É isso. Marcinha? Muito bom, Thaís. E obrigada, viu, pelo seu relato, pelo seu ponto de vista. Agora, dona Elda, pode ir abrindo o seu microfone, dona Elda, para a senhora falar conosco aqui sobre esse orar e vigiar. Oi, boa tarde, tudo bem com todos? Então, eu me identifiquei com a fala da colega que diz que é muito tímida. Eu também sou muito tímida. Você vê que eu falo, fico sempre aqui na escuta, e não me manifesto muito. Mas eu estou tentando vencer essa timidez e me manifestar também, porque eu acho que esse é um avanço para mim. E eu lembrei que
esse falar para as pessoas, já já eu chego no vigiar, falar para as pessoas e eu ter dificuldade de fazer isso, embora às vezes eu até domine o assunto, mas tenho dificuldade de falar, de colocar para fora, vem lá de uma frase que apareceu agora, nesse minuto. Nesse minuto, enquanto eu estava aguardando, essa frase chegou para mim. Minha mãe me vestindo para ir a um aniversário com a vizinha. A mamãe não ia, eu ia com a vizinha. E ela me vestindo e dizendo: você fala demais, você fala até o que não deve falar. Então, você, quando chegar nos lugares, procure ficar calada, não ficar falando besteira. Aí eu fiquei quietinha, fui para o aniversário, cheguei lá, me sentei, muito calma, muito quieta, e o povo começou a estranhar. Chegava: o que que você tem, Elda? Hoje você está tão quieta, tão parada, tão calada, e eu lá, estátua. Né? Até que uma hora eu não aguentei e disse: é porque a minha mãe disse que não é para me falar besteira. Ou seja, eu só sabia falar besteira na minha concepção, então fiquei calada, né? E isso, essa frase da minha mãe agora chegou. Nesse momento eu vou trabalhar isso logo mais com EFT, porque veio assim, puff, sabe? E com relação ao vigiar e orar, há algum tempo eu já tento ter uma disciplina com meditação. Às vezes eu consigo uma frequência muito boa, às vezes eu dou uma relaxada, enfim, mas eu tento muito me conduzir dentro dessa linha da meditação com bastante frequência. E uma leitura que eu fiz no Evangelho, e eu gosto de ler o Evangelho, tinha exatamente isso: vigiar e orar noite e dia para não cair em tentação. E aí eu comecei a me questionar: vigiar o quê? Vigiar a minha fala, vigiar a minha conduta, vigiar isso, vigiar aquilo. E aquilo ficava rodando na minha cabeça. E um determinado dia, numa meditação, de repente veio vigiar os pensamentos onde tudo começa. Aí eu, uau, é isso mesmo. Porque tudo que existe em volta de nós começou no nosso pensamento. O lápis, a cadeira, a mesa, a má conduta, a crítica ao outro, enfim, tudo começa lá no pensamento. É esse cavalo sem rédea que às vezes a gente não vigia o bastante e acaba levando a gente a atitudes inadequadas, e, enfim. E aí eu disse: olha só, que interessante, porque quando a gente vigia o pensamento, esse pensamento é que gera, normalmente, um sentimento que te leva para uma emoção e que, na maioria das vezes, te leva para uma ação. Então, assim, para mim foi um, um salto quando veio isso nessa meditação, porque eu achei que era sábio. Esse ensinamento era sábio. Então, a gente tem que começar vigiando o pensamento, exatamente porque é ele que ninguém vê. O meu comportamento, eu vigio, eu controlo, eu tento segurar o máximo possível, porque as pessoas em volta estão vendo, estão julgando, e etc, etc. Né? E as minhas palavras também. Tudo o mais também, porque é visível aos outros. Agora, o pensamento que, entre aspas, eu julgo que não é visível, eu deixo frouxo. E aí eu apelidei ele de cavalo sem rédea, porque aí eu deixo ele solto e ele pensa o que ele quiser e me leva para os lugares mais inusitados, mais maravilhosos ou mais desequilibradores, enfim.
Então, assim, para mim foi muito, muito interessante essa meditação, e isso que chegou nessa meditação, e eu quis compartilhar, tá? É isso. Obrigada, gratidão infinita. Gratidão, dona Elda. A senhora está superada já está curada da sua timidez, porque a sua explanação foi ótima, não é? Obrigada. Quer ver? Ó, eu vou colocar todo mundo da galeria aqui, ó. Vamos dar um oi pro pessoal. Ah lá, vamos dar um oi aí, ó. Agora vocês estão na live. Oi, Oi, gente, já tem mais gente. gente. Eu já vou aproveitar, vou colocar uma pessoa no fogo agora. Ela está andando com o celular na mão, parou. Agora ela está olhando para ela até já regalou o olho, já está sorrindo olha lá. Sheila, abre o seu microfone e fale conosco. Fale da sua vigilância e oração que o seu próprio mestre de encarnação falou para você vigiar. Eu tenho que te vigiar, né? Conte, não, não esconda Você tem, nada. você tem que me vigiar, isso mesmo. Ai, meu Deus. Então, meu mestre de encarnação é Hilarion, né? E ele disse que era para eu cuidar de mim um pouquinho, né? Cuidar da minha saúde, cuidar melhor de mim. Então, eu tenho, desde então, né? Que foi quando, Marcinha, que a gente foi lá? Final de Tem uns 2 julho. meses. Final de Final de julho. julho, né? Então, desde então, eu tenho me empenhado nessa questão, né, de me cuidar um pouco mais da minha saúde. É, e daí tenho feito coisas bem bacanas, assim, comecei a fazer academia, mudei algumas coisas, deixei de fazer, deixei de pular uma refeição, como, né, mesmo que eu não queira, eu lembro, ai, mestre, tá bom, eu prometi, vamos lá. Aí eu faço. Então, mas é todo dia, né? Essa questão que nem as meninas falaram, né? É todos os dias a gente tem que estar prestando atenção. E o que a dona Elda falou é certo, né? Tudo começa no pensamento. Então, o que que a gente tem que vigiar, na verdade, é o pensamento. Então, prestar atenção naquilo que a gente está pensando é uma coisa bem bacana da gente fazer, né? Porque a gente até pode vir um pensamento que não seja bom, mas a gente não dá para esse pensamento alimento, né? Qual que é o alimento? É a gente manter ele ali com a gente, é a gente deixar ele crescer, é a gente ficar dando corda para ele, né? Aquele pensamento que vem, mas você, você não é nada. Você só faz tudo errado. Ou então um pensamento que, né, como ela falou, a mãe colocou lá, você fique quietinha porque você só fala, fala demais. Então a gente fica, às vezes, com esse pensamento e fica dando alimento para esse pensamento, né? A gente vai lá e diz, é mesmo, né? Então eu falo demais, então eu tenho que ficar quieta, então eu não presto, eu não tenho valor. E não é nada disso, né? Então deixar de alimentar esses pensamentos e pensar coisas que nos dão mais acréscimo, né? Nos fazem crescer a alma, nos fazem crescer no espírito e até no mental, no nosso corpo, né? Então, isso que eu acho que é bem, bem importante, assim, a gente cuidar. Eu procuro cuidar bastante daquilo que eu penso, mas quando penso alguma coisa que não é legal, se você está vigiando, você já troca o teu pensamento, né? Ou você já faz alguma coisa ou toma uma atitude melhor também. Isso é bacana, né? Então não é que a gente não possa, a gente não pode errar, a gente não pode pensar alguma coisa que não seja boa, a gente tem que ser um anjo, não. Não precisa ser um anjo, mas a gente precisa estar vigilante conosco e trocar esse pensamento, né? Na hora que ele vem, saber que ele está ali, botou ele na consciência, troca ele por outro. Então, acho que isso é um exercício diário mesmo que a gente tem que fazer, né? Então,
eu tenho visto isso bastante que naquelas 5 frases do Reiki que a gente tem que meditar, né? Então, assim, eu não, só por hoje eu não vou. é, Agora que me fugiu a primeira. Ixi, Não vai se Maria. Não preocupar, vou me né? preocupar, porque essa daí é uma que eu digo, poxa, essa daí eu tenho que ficar meditando um monte nela, eu não vou me preocupar, eu não vou me enfurecer. Aí, cada vez que eu fico com raiva de alguma coisa, eu lembro da frase. Eu digo, não, mas hoje eu já falei isso para mim, então vamos lá. Só por hoje eu não vou me enfurecer. Então, você não dá alimento para aquele sentimento negativo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve praticar, porque é praticando que a gente consegue, não é? Não sei se você falei Perfeito. demais, Marcinha, se você quer acrescentar Nada. alguma Não, coisa, muito obrigada. por mim, você falaria aqui horas, né? Mas como é uma live, nós temos um tempo e nós já vamos indo para a finalização, Tá bom, né? obrigada. E te agradeço demais, então quer dizer que eu não preciso mais ficar te vigiando, você mesmo Não, está no vigiar. eu tô no vigiar, prometo para você, como eu prometi para o mestre. Tá bom. Para quem não entendeu nada, nós participamos de uma jornada do Despertar lá na Josimere Resnauer, em Curitiba, a Sheilinha, que é médica, que trabalha muito, faz lá os atendimentos, plantões, e isso, aquilo, recebeu uma mensagem do mestre dela, né, o padrinho de encarnação, e ele pediu para que eu ficasse vigiando ela. Por isso que eu peguei esse gancho de hoje e chamei ela para falar se ela está se vigiando, se ela está se cuidando, se ela está orando, porque a gente daqui envia reiki, oração, né? E tudo mais. Eu conheço a Sheila, eu sei que ela é bem responsável. E assim, falando dessa parte de responsabilidade, né? Eu também meditei sobre o tema de hoje e pensei uma palavra que eu possa resumir para mim, como que eu posso fazer isso na prática? É me mantendo lúcida. Porque o vigiar deixa a gente meio estressado, né? Parece que tem que ficar assim meio estressado, vigiando, 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 tomando conta. E aí pode acabar cansando. Você fala, quer saber? Cansei de ficar vigiando. Ai, toda hora tem que orar. Ai, toda hora tem que me corrigir. Aí eu pensei, não, deve ter um jeito mais prático de se fazer isso nos dias atuais, que a gente quase não tem nada para fazer o dia inteiro, né? É uma tarefa atrás da outra, um compromisso atrás do outro. E aí eu pensei, lucidez. Ah, se eu me mantiver lúcida, eu naturalmente vou perceber que eu estou tendo um impulso que não é muito bom, que eu estou indo para a minha tentação de comer chocolate, salgadinho, né, Thaís? A Thaís fica me corrigindo, ela vê eu comendo salgadinho, assim, ela, então, aí vigia, né? Não, eu me mantenho lúcida, por quê? Porque não faz bem ficar ingerindo tanta química, tanto agrotóxico, por exemplo, então, opa, eu corrijo ali naquele exato momento, porque há uma lucidez de expansão de consciência, de uma responsabilidade de irmos para a quinta dimensão consciencial, para a nova Terra, nós estamos lá franqueando o nosso ticket dos trens suíços, né, Miyuki, né, Vitória, que são trens assim extremamente pontuais. Então, se está marcado lá tal dia, tal hora, você compra uma semana antes e realmente você vai sair tal dia, tal hora e vai chegar tal dia e tal hora. Um pouco diferente aqui do Brasil, você vai pegar o metrô, você nunca sabe que horas que vai chegar, nem que horas você vai chegar, que horas você vai partir e nem muito menos que horas você vai chegar. Eu estou dando exemplos assim, porque nessas horas que a gente está aqui, né, num país maravilhoso, de uma natureza exuberante, existe um estresse coletivo, e que ali a gente pode perder um pouquinho esse um dos princípios do Reiki que a Sheila falou, né? Não se preocupe, porque você tem horário.
e o metrô está atrasado. E aí você tem que ficar orando para que tudo dê certo e que desobstrua lá né, o trem e que você consiga chegar. Do que ficar lá. Porque fica reclamando, a gente realmente entra em oração, pede para que tudo aconteça da melhor forma possível e que tudo bem, eu estou perdendo um tempo aqui, mas eu ganho um tempo ali, confia, confia. Então, ou aqui no Brasil, sai mais cedo, assim você não se estressa, né? Se você se mantém lúcida, né, nesse momento, mesmo com atraso, mesmo com problema, você realmente não se enfurece. Por quê? Porque tem um objetivo maior, existe um aprendizado da gente não ficar reclamando, falando mal do transporte, falando mal do brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade. Então, você fica lúcido. Estamos aqui agora, neste planeta, com uma missão de passarmos por uma transição planetária, onde está todo mundo vendo, eu não preciso ficar falando das coisas que estão acontecendo, mas para quem ainda não está vendo, ou quem ainda não está sabendo, saiba que nós estamos no auge da transição planetária, sim, e precisamos, sim, ficar lúcidos para que a gente não perca. Nós estamos com ticket. Bom, já chancelado. Eu sou da época da chancela, do carimbo. É, a nossa passagem já está carimbada. Nós já estamos na filinha lá, nós vamos tudo para Nova Terra, galera. Aqui, do grupo, tá todo mundo aí. Não só do grupo, mas todo mundo que está assistindo. Vamos tudo junto. Quem dormir, a gente dá um cutucão. E quem der uma desviada muito feia, a gente vai lá, dá um avisinho, mas lembrando que é que nem a Thaís falou, sem julgamento, sem crítica. Porém, saibamos que alguns vão perder o trem, vão. E que a gente possa também, nesse momento, estar em oração para que aquelas pessoas que, por algum motivo, dormiram, esqueceram do compromisso, ou desviaram, pegaram um caminho meio torto, que essas pessoas acordem, nem que seja na hora do embarque, corra, que dá tempo, é que nem filme. Sabe aqueles filmes do mocinho que vai salvar a mocinha? O filme está acabando, novela, né? Novela é assim, no último capítulo, aquela correria, ele pula o muro, pula por cima do carro, vai lá e pega a mocinha e fala, quer casar comigo? Aquelas coisas. Dá tempo, até o último instante, dá tempo. Aí você vai falar assim, nossa, a Marcia está botando pressão. Não é não, gente, é que nós estamos mesmo no auge da transição planetária. E agora é a hora da disputa. É disputa. É a luz, é a sombra, é a tentação, é o poder, é o dinheiro, sei lá, facilidades, ou uma expansão de consciência e lucidez, para que a gente não perca a chance do que nós viemos fazer aqui. Então, ficou para mim agora falar um pouquinho mais assim, né? Que vocês me conhecem, já sabem que eu vou, né, dar aquele cutucão final, falando assim, pessoal, é sério, não percam o bilhete chancelado com a passagem de vocês para a nova Terra, para a quinta dimensão consciencial. Ela não é só física, ela é consciencial. Então, vamos um ajudando o outro sempre. É que nem lá na caverna de Platão, quem saiu volta, dá a mãozinha e vai puxando o outro e vai apresentando a luz, que nem a luz que tá. Se vocês olharem no vídeo da Thaís, ela tá com uma luz assim, ó. Outro dia era a Márcia Ribeiro, hoje é a Thaís, tá com a luz assim, ó, bem em cima dela. Fala alguma coisa, Thaís, porque aí todo mundo vai te ver. Fala. Tá bem aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tá parecendo até um tubo, né? De assim, bem aqui no meio da minha caixolinha. Pois é isso aí. Então, que a gente possa expandir cada vez mais essa luz,
transmitir cada vez mais essa luz, vivenciar e aplicar aplicar na prática é ótimo. Mas é aplicar na prática. O que todos vocês aqui que falaram trouxeram um pedacinho muito importante e nem foi combinado, né? Olha só que maravilha, nem combinamos. A Sheila, coitada, só tomou o susto. Maria Luísa, maravilhosa, né? Ali, tá, mas é por isso que ela tá brava comigo, gente. Ela tá fazendo assim, ó, eu tô entregando. Mas assim, o que acontece? Nós todos estamos aprendendo, então eu aprendo muito com vocês. Muito, é muito. Então, continuem falando nas lives, continuem falando nos grupos, continuem compartilhando as suas experiências, suas visões, porque agora quem vai falar é a Thaís, e ela vai encerrar a live. Só para encerrar, eu tenho uma contribuição aqui do chat, que não é todo mundo que consegue participar com o roxinho aqui, mas eu achei bem interessante. A Débora colocou assim: penso que orai fala de elevar a nossa vibração, elevar os pensamentos em busca de ser melhor. Mas o vigiai fala do que concretamente somos também capazes de entregar dessa elevação, dessa luz para o outro. Sempre refletindo se as nossas atitudes nesse plano estão concretamente replicando a vibração superior nas ações com o outro. Tem uma frase do Chico muito boa: a sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Chico Xavier, né, gente? Então, para encerrar, hoje queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que ainda vai participar assistindo no futuro. Desejar uma ótima tarde para todo mundo e a gente se vê em breve, daqui 15 dias. 15 dias não, né? Dá 2 semanas, 14 dias. Um beijo, gente. Tchau, tchau.